Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 54, nós temos ali como um título ou subtítulo do texto que nós vamos ler: a morte de Estevão. A morte de Estevão. Olha só o que diz o texto, verso 54. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Vamos começar a parar para pensar em alguns aspectos aqui a respeito dessa leitura. A primeira delas tem a ver a respeito das pessoas. Importante isso. A Bíblia diz que Estevão, que era um daqueles que haviam sido levantados em Atos capítulo de número 6, lá na instituição dos diáconos, Estevão se levanta com uma pregação extraordinária e as pessoas se revoltam contra ele. E aí a Bíblia diz que eles, ouvindo essa mensagem, enfureceram e rangiam os dentes contra ele, ou seja, estavam completamente irados contra Estevão. E aqui é que entra talvez a primeira reflexão dessa manhã a respeito das pessoas. Eu não posso de maneira nenhuma impedir o que as pessoas pensam ou sentem sobre mim. Eu não posso. Tem gente que fica se martirizando, porque as pessoas falam isso, porque as pessoas sentem isso, porque aquilo. Escreva aí no seu caderno: eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam ou falam sobre mim. Não tenho, não adianta. Jesus não teve esse controle. Você já parou para pensar a quantidade de circunstâncias que você se permitiu ser abalado, ser conduzido, porque alguém estava com raiva? Porque alguém estava com raiva de mim. Porque alguém falou de mim. A recomendação bíblica é exatamente essa: se depender de mim, tende paz com todos os homens. A questão não é se depender dos outros, é se depender de mim. Eu tenho paz com todos. Porque eu não posso esperar que todos terão paz comigo. Não dá para pensar nisso. Não dá para pensar que todo mundo, em todo tempo, vai estar falando bem, vai estar se sentindo bem ao meu respeito. Eu não vou conseguir fazer isso. E aí, talvez alguém diga assim: pastor, mas isso aí é muito difícil, né? É difícil porque você tenta lidar com isso na carne. E essas questões não se lidam na carne. Essas questões não se lidam de qualquer forma. É por isso que o versículo de número 55 precisa ser entendido como a resposta daquilo que estava acontecendo no versículo 54. Porque no 54 a Bíblia diz: eles estavam irados. Aí no 55 começa dizendo: mas ele, Estevão, não.
E aqui, antes da gente entrar, a gente precisa compreender isso. Não é na mesma moeda. Escreva aí nos comentários. Um cristão não retribui na mesma moeda. Esse é o cristão verdadeiro, autêntico, um filho de Deus. Versículo 54, eles estão irados contra Estevão. Mas o versículo 55 diz, mas ele, cheio do Espírito Santo. Ai, meu Deus, meu Deus. Sabe o que define a resposta que você dá ao outro, a um problema, a uma circunstância? A resposta é definida por aquilo que você tem dentro. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não aguentei, aí eu explodi. Não é que você não aguentou, explodiu, é que não havia nada dentro de você mesmo. Esse é o nosso problema. É por isso que a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio de si mesmo. E pior, ele não se encheu daquilo que os outros estavam sentindo. Estava cheio do Espírito Santo. Porque a resposta que você dá é nada mais, nada menos daquilo que você tem dentro. E eu faço uma pergunta para você essa manhã. O que está dentro de você? O que você carrega dentro? Do que você está se enchendo nesses dias? Ora, você pode se encher do que você quiser. Mas você vai se deparar com alguma circunstância que vai cobrar de você. Do que você se encheu? Essa é a vida. A vida, ela permite que você escolha. Mas uma hora, a conta chega. E a pergunta é, do que nos enchemos? Sabe, o que é complicado de se entender é um cristão que na hora que precisa revelar a Cristo, revelar do que ele é cheio, ele só tem carne para oferecer, ele só tem sentimento, é a mesma moeda. Não, pastor, porque a gente estava numa situação e aí começou a ficar muito intenso, acalorado e de repente eu me perdi. Não é que se perdeu, é que você estava vazio do Espírito Santo, estava cheio de tantas coisas, mas vazio de si, de Deus. A gente gasta tempo com tanta coisa, irmão. Tantas coisas, a gente gasta tempo com tantas coisas, mas nos esquecemos de nos encher de Deus. Não é essa a recomendação? A boca fala. Do que a boca fala? A boca fala do que o coração está cheio. A boca não fala do que tem no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Olha essa expressão. A boca fala do que o coração está cheio. Cheio.
E não do que tem no coração. Porque tem muita gente que diz assim, pastor, eu tenho Deus no meu coração. Eu acredito. Deus pode estar no meu coração, eu posso conhecer alguns versículos bíblicos. Posso. Mas é disso que meu coração está cheio. As pessoas estavam iradas, as pessoas estavam bravas, as pessoas queriam matar Estevão. Mas a Bíblia diz, ele cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a melhor resposta que você dá a qualquer circunstância? Sendo cheio do Espírito Santo. É a melhor, não adianta, é a melhor. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não há espaço para a minha vontade, não há espaço para aquilo que eu quero, não há espaço para o sentimento, não. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, com certeza, será a vontade de Deus que vai prevalecer, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Quando nós não entendemos esse princípio, nós vamos sempre cair no mesmo erro, na mesma tecla de retribuir mal com mal. A Bíblia diz, não retribua o mal com mal. Se alguém quiser tirar algo de você, dê a ele a mais. Se alguém te ferir o lado direito da face, dê a esquerda. Você acha que humanamente falando essas coisas são possíveis? Você acha que humanamente falando isso é fácil? É claro que não. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Porque você vai encontrar ao longo dessa caminhada pessoas dizendo para você assim, eu vou pedir perdão. Eu falei, mas eu não queria ter falado. Já ouviu essa expressão? Eu falei, mas não queria ter falado. Isso é mentira. Escreva aí nos comentários. O lápis. Ele precisa escrever mais do que o que a borracha apaga. Tem muita gente usando muita borracha. Sabe o que significa usar muita borracha? É ficar apagando. Não, vamos lá, vamos pedir perdão. Não usa tanto lápis. Não. Precisa usar mais o lápis. E sabe como é que você vai conseguir fazer isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Por você mesmo você não consegue. Seja ministério, casamento, família, trabalho. Só por você não consegue. Por você vai ser sempre aquela questão, né? Eu tô com raiva, eu tô irado. Se eu pudesse, eu voava no pescoço. Olha a expressão do crente, né? Eu voava no pescoço. Você está aí? Você que está chegando agora, bom dia, Deus abençoe, sejam bem-vindos.
Devocional da manhã de quinta-feira. E nós estamos aqui, véspera de feriado. Estamos aqui pelo Facebook, pelo TikTok. Você já curtiu a live? Você que chegou agora. Se você está aí pela primeira vez assistindo Devocional da manhã, dá um alôzinho aí para a gente conhecer você. Estamos ali em Atos, capítulo de número 7. Versículo de número 54. Atos, capítulo de número 7, versos 54 e 55. Pastor, posso comer carne na Páscoa? Claro que pode. Teve aqui também o Fábio. Fábio, pastor, o que podemos fazer para nos enchermos de Deus? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Mas eu posso dizer para você algumas coisas que vão te ajudar a ser mais cheio de Deus. Oração, leitura da palavra e jejum. Essas três ferramentas, elas vão te auxiliar nessa caminhada para se encher mais de Deus. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E glória! Maravilha! Estevão cheio do Espírito Santo. Essa talvez seja a grande diferença, irmãos. Essa é a grande diferença. É isso que realmente faz a diferença na vida de uma pessoa. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai entender que para que essa medida, não é, cheio do Espírito, para que essa medida seja real, não cabe mais você. Ou você está cheio de si mesmo, ou você está cheio do Espírito Santo. Não dá para ser 50% e 50%. E aqui entra uma outra questão, olha, porque a Bíblia diz o seguinte, ó, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Por isso a importância de ser cheio do Espírito Santo. Por que, pastor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque ele vai te fazer olhar na direção correta. Sem o Espírito Santo, nós vamos olhar para quem está nos ofendendo, magoando, para quem está nos atacando, para quem está nos ferindo. Mas cheio do Espírito Santo, nós vamos olhar na direção correta. Qual é essa direção? Para o céu. Para o céu, para o céu, para o céu. Somente pessoas cheias do Espírito Santo conseguem olhar para o céu. Algumas pessoas perguntam assim, né, pastor, como é que eu sei que eu estou me enchendo do Espírito Santo? Simples. Quando você está se enchendo do Espírito Santo, você vai ficando muito mais focado nas coisas eternas do que nas coisas terrenas. Você vai tendo o seu foco muito mais no céu do que na terra. As coisas dessa terra vão perdendo sentido, valor.
porque você está com os teus olhos fixados no céu. As pessoas ainda hoje, elas estão com seus olhos fixos em pessoas. Ah, porque o fulano, porque a pessoa tal falou mal de mim, porque a pessoa tal disse assim, não, pelo amor de Deus, não seja carnal nesse ponto. Não podemos ser carnal nesse ponto. Mas se enchendo do Espírito de Deus e fixando os meus olhos no céu, meu irmão, deixa eu perguntar para você, onde estão os teus olhos? Porque a expressão aqui é fixando os olhos no céu. Fixar no sentido de não perder o alvo, não perder o foco. Não é dar uma olhada no céu. É fixar, é não olhar para outra direção, é não olhar para outro lugar. É fixar os olhos no céu. Onde estão os teus olhos? Onde você colocou os teus olhos? Por onde você tem permitido que os teus olhos andem, circulem? Você sabe que uma das maneiras mais rápidas de você encher o teu coração é através dos olhos, muito mais do que os ouvidos. O visual, ele tem muito mais impacto do que o audível. Aquilo que você vê, ele vai introduzir em você circunstâncias muito mais rápidas do que quando você ouve. E daí a importância de cuidar. Onde estão os meus olhos? Onde estão os meus olhos? Por onde é que eles estão andando nesses dias? Vamos abrir aqui um pequeno parênteses, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se nós temos irmãos e irmãs do sul do Brasil aqui, principalmente de Santa Catarina, ali da cidade de Blumenau, onde nós recebemos essa triste notícia, onde um homem vazio de Deus é capaz de fazer tal barbaridade. Se tiver alguém aqui de Santa Catarina, próximo a Blumenau, essa região, que nós possamos entender, irmãos, o quanto o mundo está desesperado pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo carece da manifestação dos filhos de Deus.
O mundo precisa experimentar o que é o verdadeiro amor. Não o amor fingido, o verdadeiro amor. O chorar com os que choram. Você viu ontem, ainda ontem eu vi o testemunho de um dos pais daquela criança, de uma das crianças que morreu ali naquela tragédia. E ele dizendo para todo mundo: eu preciso honrar a Cristo. Eu preciso honrar a Cristo. E gente por muito menos desonrando a Deus. Gente por muito menos desonrando a Deus. E aquele pai diante talvez do pior momento da sua vida, não sei se existe um pior momento para o pai do que esse. Eu perdoo, porque eu preciso honrar a Cristo. Meu Deus! Diz para mim se isso não é ser cheio do Espírito Santo e estar com os teus olhos fixados no céu. Meu Deus! São dessas expressões, irmãos, que o mundo precisa. Aí você está aí há 10 anos sem conversar com o irmão, porque o irmão entrou na igreja e nem falou com você. Aí está você aí chateadinho com a outra irmã, por causa de coisas banais, fúteis, e vai dizer para mim que isso é ser cristão, vai dizer para mim que isso é ser cheio do Espírito Santo. Não, 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 isso não é. Porque olha o que a Bíblia diz aqui. Que quando Estevão estava sendo apedrejado, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha a resposta. Olha a resposta de alguém cheio do Espírito Santo e com os olhos fixados no céu. Perdão. É perdão. O perdão, ele sempre será uma característica de quem tem os seus olhos fixos no céu, sempre. Sempre. E as nossas orações essa manhã é para que o Senhor Deus conforte cada familiar dessa tragédia, cada parente, cada aluno ali que vivenciou isso. Meu Deus! Agora, precisamos
Sair, irmão, presta atenção, precisamos sair. Precisamos parar com essa questão. Eu estou atrás de campanhas e campanha do milagre, campanha da bênção, campanha da prosperidade. Eu preciso sair. Você precisa entender que o mundo não está precisando dessas coisas. O mundo está precisando da manifestação dos filhos de Deus. Mas onde estão os filhos de Deus? Estão buscando para si mesmo aquilo que é bom. Não adianta você ficar postando luto na internet, luto no Facebook, vivendo uma vida totalmente à par, desonrando a Deus, não perdoando o irmão. Isso não faz sentido. Irmãos, o amor de muitos pode até se esfriar. É o que a Bíblia diz. O amor se esfriará. Mas enquanto a igreja estiver aqui, precisa existir uma referência de amor, de perdão, de compaixão. É por isso que eu digo sempre, irmão, você não pode ficar sentado no banco de uma igreja. Porque enquanto você está sentado no banco de uma igreja, alguém que não é evangelizado não vai conhecer a Cristo e vai produzir maldade. Enquanto você acha que o seu papel é apenas ir à igreja, o diabo tem discipulado crianças, adolescentes e jovens. E essa conta com certeza não vai terminar bem lá na frente. Meu Deus.